Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo frequentado por adolescentes, jovens e adultos. Conhecido por seus bares e restaurantes, é considerado um ponto turístico da capital paulista. Mas o bairro agitado foi palco de uma tragédia, e ela aconteceu na madrugada do dia 28 de novembro de 2020. Na esquina das ruas Inácio Pereira da Rocha e Deputado Lacerda Franco, uma briga generalizada teve início. No meio da confusão, um artista plástico e um sargento da polícia, fora de serviço e armado. Um primeiro tiro de aviso foi disparado para cima, mas não o suficiente para separar o tumulto. Um segundo tiro foi disparado, e esse foi letal. Acertou e matou Wellington Copido Benfatti, o artista plástico conhecido como Nego Vila e que carregava esse nome emprestado do bairro Vila Madalena. O policial militar responsável pelos disparos é Ernest Deco Granaro, condenado em outubro de 2022 a 15 anos de prisão. Ele recorre à sentença em liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo duas pessoas muito especiais. Uma é a nossa querida perita, doutora Alessandra. Temos aqui um grande jurista também, professor, o doutor Aloísio. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença dos dois. E a gente vai trazer para vocês o caso do Nego Vila. O Nego Vila, infelizmente, foi assassinado em novembro de 2020, no bairro ali da Vila Madalena. E ele tinha esse apelido de Nego Vila por conta da Vila Madalena. Ele era um grande apaixonado pelo bairro da Vila Madalena, um grande ativista cultural, um skatista ali de primeira. Ele fez grandes murais, né, grandes grafites ali naquela região da Vila Madalena e era também um grande frequentador. Mas, infelizmente, numa madrugada ali de novembro, uma briga, né, começou ali a acontecer entre dois grupos e um desses grupos tinha um sargento da Polícia Militar que estava, infelizmente, armado. E o que acontece? Nessa confusão que se estabeleceu ali, naquele momento, o Nego Vila foi alvejado. Mas antes de eu continuar aqui, eu vou passar a palavra para os meus queridos convidados, olha aí o Nego Vila, e vou passar aqui para a nossa querida amiga Alessandra, que eu vou pedir para ela explicar para a gente que caso é esse. Olha, Carla, esse é um caso, né, em que nós tivemos a perda de uma vida, né? Nego Vila foi alvejado, chegou a ser socorrido, mas foi a óbito. Ele foi alvejado na região axilar esquerda inferior, essa parte aqui. De acordo com o laudo do IML, nós temos que o projétil transfixou pulmão, mediastino e, por conta disso, não teve como salvar, apesar dele ter sido socorrido. Né? Não existem dúvidas sobre quem o alvejou. Né? Na verdade, a única dúvida que existe é se ele foi alvejado por um disparo doloso, digamos assim, né? Em uma das versões ele já estaria caído no chão quando foi dado o segundo disparo. E na versão da defesa, esse disparo ocorreu de forma acidental, teria sido um incidente de tiro, quando Nego Vila teria tentado tirar a arma do policial que empunhava uma pistola semiautomática de calibre 40. Tá? Então, o que a gente questiona, né, não é nem se houve, né, essa intenção, esse dolo. A questão é a conduta policial. Né? O que eu sempre me questionei, desde o momento que eu peguei esse caso, é que um policial não é adequado para um policial estar nesse tipo de ambiente. Eu sei que isso não é justo, mas isso eu escutei na minha primeira aula de gerenciamento de crises na academia de polícia. A partir do momento que você é policial, você é obrigado a abrir mão de determinados lugares, determinadas situações, até mesmo de determinadas pessoas, porque você se coloca em risco. Da mesma forma que o Nego Vila foi morto, o policial poderia ter sido morto com a própria arma. Ele poderia ter acertado outras pessoas que também estavam ali. Foram somente 2 disparos. E se tivesse sido mais?
tem pelo menos 12 cartuchos em uma 24/7. Né? E se nesse descontrole, nessa briga, alguém tivesse tomado essa arma e alvejado contra o grupo rival, quantas pessoas nós teríamos mortas ali? Né? Então, o que eu me questiono justamente é exatamente isso. Né? Infelizmente, nós tínhamos um policial numa situação de risco em que houve uma briga generalizada. O pior aconteceu. Né? Ele colocou a vida de muitas pessoas em risco ali. Muitas pessoas, inclusive a dele. Né? Se alguém tivesse conseguido tomar a arma dele, ele seria o primeiro a morrer. Sabe mais quantas pessoas teriam sido alvejadas por alguém? Né? Então, a minha questão que fica é essa. Né? Por que, né, que ele estaria ali se colocando naquela situação de risco? É algo que eu acho que ainda está um pouco nebuloso nesse processo. E aí eu vou fazer uma pergunta para o doutor Aloysio, que é a questão do risco. Doutor Aloysio, e a Alessandra coloca isso muito bem aqui para a gente, ele estava portando uma arma. Uma arma é um objeto que ela só tem uma utilidade. Não tiro para matar alguém. Ela não foi feita para fazer outra coisa. Uma arma tem essa finalidade. Da mesma forma que uma furadeira é para fazer um buraco, a vassoura é para varrer, a arma é para matar. Então, quando você está portando esse objeto, você precisa ser, como a doutora muito bem coloca aqui, duplamente ou talvez triplamente mais cuidadoso. Eu tenho o direito de estar portando aquilo, tenho o porte de arma, não somente a posse daquela arma, e eu vou para um lugar onde eu estou, né, fora do meu ambiente de trabalho, eu estou num local, a Vila Madalena, para quem não conhece aqui em São Paulo, é uma região de bares, de restaurantes, é uma região bastante populosa, principalmente à noite. Mesmo que tudo tenha sido acidental, vamos nessa linha que ele em nenhum momento tivesse a intenção de matar o Nego Vila. Ele estava armado, ele estava no lugar errado. Qual é a responsabilidade de fato dessa pessoa, doutor? Vamos lá, você colocou muito bem, tem vários questionamentos e muito bem apontado pela doutora Alessandra a questão de como se deu, né, a questão, né, do tiro, mas agora a questão do sargento Deco em si. Ele é um policial, ele tem esse treino, ele é preparado e ele tem esse porte de arma que é o seu instrumento de trabalho. Então, nós temos que dividir essas duas questões. Então, ele não estava em trabalho, ele estava em folga, à paisana. Então, isso, ele assume um risco que na linguagem jurídica e penal e criminal, a gente fala que ele está agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir algum resultado. Por quê? Imagina que nós todos aqui estivéssemos, como você bem colocou, na Vila Madalena. É um bairro boêmio. Nós vamos lá para nos divertir e, óbvio, né, tem o nosso grupo, tem um outro grupo e nós não sabemos os limites, né, do consumo, tanto do álcool como de, né, outras drogas lícitas e ilícitas, né, como ocorre. Então, um sargento num bairro desse, a paisana, né, e portando a sua arma, que é o seu instrumento de trabalho, corre esse risco. Né? Então, é grave isso. Por quê? Porque imaginamos que sejamos nós não sabemos que ele é policial. E aí, numa eventual confusão, e isso é característico de um bairro boêmio, de um lugar que é bastante frequentado, surgiu uma rusga aqui, outra ali, pelo grupo, questão feminina, questão masculina, questão de gênero, isso ocorre. Mas se você está num grupo, vamos dizer assim, homogêneo, todos são heterogêneo, mas homogêneo assim, ninguém é policial, ninguém está armado, o máximo que vai acontecer é você desferir uma lesão corporal. Mas no caso de um policial armado, né, como bem a doutora Alessandra colocou, a arma, e você também falou, você vai atirar para matar.
Não tem outra função. Vai uma vida, então vai se perder uma vida. Ou, né, como a doutora Alessandra também muito bem falou, ele corre o risco. Se é um grupo, né, do que estava junto com o Nego Vila, né, e tem um determinado preparo, tem uma determinada, né, pratica uma arte marcial, consegue puxar a arma, mesmo descobrindo que ele poderia ser um policial, que ele estava armado, isso pode até causar mais mortes, né? Então ele assume esse risco que é danoso. Então, quando você faz uma opção, no caso, para uma carreira dessa, tá? Eu vou ser policial, eu tenho que ter todo esse cuidado. Então, eu vou ter o quê? Primeiro, eu vou estar trabalhando com a segurança das pessoas e não com a insegurança. E, óbvio, se chegar a um ponto extremo, eu tenho que matar para defender ou a mim, no caso ele policial, ou a sociedade, né, de um homicida, né, ele está diante de um serial killer, numa busca, seja lá o que for. Então, ele recebe esse treinamento. Então, ele não tem autorização, né, ele tem o porte de arma, mas ele não tem autorização para estar num determinado lugar, um bar boêmio, com essa arma. Por quê? Isso, né, saindo do processo penal, né, e nesse caso especificamente, já tem um processo também cível, que está correndo na vara de fazenda pública, porque ele era da polícia. Então, a família já ingressou com uma ação, né, e aí, no caso, o Estado responde objetivamente. Não quer saber se ele teve culpa ou se não, se foi acidental o tiro, se não foi, o que aconteceu. Para ter a sentença condenatória no âmbito civil na vara de fazenda pública, o Nego Vila, ele estava na Vila Madalena, não importa se ele estava usando drogas lícitas, ilícitas, e se entrou em confusão por ato dele, se ele que iniciou, não. Dano e nexo de causalidade. Ele estava lá e foi morto por um policial militar, Estado. E nós, toda a sociedade, vamos responder também, além do... Tudo bem, o sargento ele vai responder, já tem a condenação dele, o conselho de sentença, o júri definiu, e o conselho de sentença, né, definiu que seria a pena de 15 anos, né, o juiz fixou, analisando as agravantes do homicídio, e vai ter 15 anos, pelo que eu verifiquei do processo. Houve recurso, apelação para o tribunal, a Câmara Criminal, por votação unânime, manteve a condenação, os 15 anos, e, pelo que eu analisei, ainda não houve algum recurso. Não sei se já transcorreu o prazo para o recurso especial e recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Mas está aí a pena de 15 anos para ele e provavelmente vai vir uma condenação também para o Estado, indenizar, né, no caso, eventual mulher, filha do falecido Nego Vila. E quem vai pagar isso? O Estado. A sociedade. Somos nós através dos nossos impostos. E aí, Alessandra, uma vez, eu gravei muitos anos, né? Tive a oportunidade de gravar muitos anos com a Rota. E em uma dessas gravações, junto com o Coronel Telhada, que era o comandante da Rota naquela época, ele me falou a seguinte frase: policial nenhum saca uma arma se não for para atirar. Ninguém fica brincando com arma. A arma é no coldre. Se eu tirei do coldre é porque eu saquei a arma e é para atirar. Outra alternativa. Exatamente. A não ser, quando ele diz o seguinte, que nós estamos numa perseguição atrás de vamos dizer, um potencial criminoso que está em fuga, enfim, pode, né, estar oferecendo perigo às outras pessoas. Mas se eu tirei a arma do meu coldre, não é para eu ficar brincando com a arma. Olha, estou com uma arma aqui, gente. Isso não existe. Ele falou, tirou é para atirar. Se eu tirei daqui, é para eu atirar. O policial não atira para cima, o policial não faz graça com a arma. A arma não é um brinquedo, é isso? Exatamente isso, né? Nós somos policiais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só o fato de você ter uma funcional já é tua sentença de morte se o crime te pegar. E é por isso que nós andamos armados 24 horas por dia. Só que as pessoas fantasiam, né, uma sensação de poder quando se tem uma arma de fogo. Não é assim. Você portar uma arma é mais ônus do que bônus. Você tem que prezar pela sua segurança, você tem que ficar prezando pela segurança da arma, você não pode ser surpreendido. Porque se você for surpreendido por outro indivíduo armado, até você sacar e atirar, você já tomou tiro.
não vai resolver nada. Então, essa questão de evitar se colocar em risco, isso serve para todas as pessoas, né? Todo mundo que preza pela sua segurança pessoal vai escolher situações de menos risco possível. Para um policial, isso é crítico. Você não pode se colocar num lugar de multidão em que tem muita gente do seu lado. Você pode perder essa arma, você pode morrer com ela. Você não pode se colocar em situações que você sabe que vai ter gente bebendo, você sabe que vai ter gente usando drogas, você sabe que as pessoas estarão alteradas. No caso de uma pessoa alterada por álcool, por cocaína, como foi o caso, essas pessoas são imprevisíveis. Você pode sacar a arma para fazer uma abordagem e a pessoa vir para cima de você. E aí? Você vai atirar? Não resta alternativa. Né? Então, dá para a gente analisar esse caso em muitas camadas, mas eu acho que a base disso é a conduta policial do policial em folga. Tá? Outra coisa que a gente não sabe também é se de repente ele estava fazendo algum tipo de bico ali, né, que infelizmente a gente sabe que isso acontece. Os policiais, para complementar a renda, muitas vezes eles se sujeitam a todo tipo de bico, em casa noturna, em mercado, e muitos dos policiais que morrem, que a gente atende, eles estão fazendo bico. Né? Então, uma outra camada que a gente pode analisar aí é justamente a questão do Estado olhar para a sociedade, do Estado olhar para a polícia. Sim. Né? Como que a gente espera um controle emocional equilibrado de um policial que sai do bico, vai para o plantão, sai do plantão, vai para o bico? A gente tem um problema muito grande na polícia chamado presenteísmo. Tá? Eu tenho uma amiga que fez um doutorado sobre saúde mental de policiais, né? Ela inclusive rodou com a gente há muito tempo. E um dos problemas foi esse. O que é isso? O policial está doente, ele não tem condição de trabalhar, toma remédios psiquiátricos pesadíssimos e não conta para ninguém. Porque se ele contar e ele for afastado, ele não paga as contas, ele perde o bico. Então, você percebe que a gente tem várias camadas de problema que resultam em tragédias como essa. Não era para acontecer. Eu tenho certeza que o sargento não saiu de casa com a intenção de matar alguém, mas ele matou. E claro que tem que ser responsabilizado por isso. Tá? Confusões no bairro boêmio acontecem a cada minuto, a todo instante. Né? Então, a gente tem que olhar para todas essas camadas. O que de fato está levando a gente a isso? Se a gente fizer só análises superficiais, a gente vai ficar patinando e nunca vai resolver esse problema que a gente tem. É muito sério. É um problema muito sério, em várias camadas, né? E aí, para a gente explicar para as pessoas, porque a gente fala aqui com o Brasil inteiro e com muitas pessoas que estão fora do Brasil também, a gente vai localizar aonde é esse bairro aqui em Vila Madalena. Então, a gente tem aqui o mapa do Brasil, né? Então, a gente aqui vai para a região do estado de São Paulo, onde estamos, inclusive. Vamos para a cidade de São Paulo, né, que é uma grande metrópole, e a gente vai para o bairro da Vila Madalena. Eu, particularmente, tenho um carinho especial por esse bairro. Acho um bairro muito interessante, um bairro boêmio, cheio de artistas, é um bairro muito interessante. E ali onde tem aquele X é onde tudo aconteceu, que na verdade é o cruzamento da rua Inácio Pereira da Rocha com a rua Deputado Lacerda Franco. Para quem não é da cidade aqui de São Paulo, que não conhece essa região é muito, muito movimentada. E ela é movimentada de dia, de tarde, de noite e de madrugada, né? Então, assim, não é uma região para, enfim, para você estar com uma arma, enfim, senão a serviço, num patrulhamento. E a gente sabe que o patrulhamento, ele nunca acontece com um policial sozinho. Pelo menos você tem que ter, né, um segundo policial para um dar cobertura para o outro, porque é muito perigoso um policial sozinho. O patrulhamento já é arriscado. Exatamente. Às vezes as pessoas depredam viaturas, agridem policiais, precisa chamar apoio, precisa chamar reforço. Né? Sozinho, armado nessa situação, o risco é elevadíssimo. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutora Luiz. Doutora Luiz, quando a gente fala da nossa polícia, a nossa polícia está embaixo do guarda-chuva do Estado.
E a Alessandra, ela trouxe um dado muito importante, que vem, eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, que é a questão da saúde mental da nossa polícia, né? Que pouca gente toca nesse assunto, a gente tem visto aí, né, um grande número de policiais se suicidando, policiais um matando o outro policial, policiais morrendo porque estão aí nessa questão de fazer o bico, porque precisam de uma complementação salarial. Mas assim, eu não vejo, de fato, uma preocupação do Estado, né? Eu vejo policiais mal remunerados, essa é uma grande realidade. A gente precisa da polícia, não tem falar assim, não, nós precisamos, porque a polícia vai onde ninguém quer ir, a polícia lida com o lixo da sociedade, essa é a verdade. E assim, eu já estive no Copom algumas vezes e assim, a população, a sociedade liga para aquele número 190 para tudo, até para saber se pode dirigir o carro, se não está no dia do rodízio. As coisas mais absurdas a pessoa liga. Qualquer coisa eu vou ligar para a polícia. Então, assim, ao mesmo tempo que tem, né, essa questão, a polícia é isso, é aquilo, ao mesmo tempo você joga tudo para a polícia e o Estado fica, né, olhando aquilo. E assim, professor, doutor, o que o senhor acha? O Estado está fazendo um bom papel? Ele está cuidando da nossa polícia? Nossa polícia está sendo bem cuidada? Eu costumo dizer em sala de aula, você está fazendo uma pergunta muito difícil, é mais fácil falar de onde vêm as crianças, que aí conseguimos responder de forma mais tranquila. Mas, de fato, eu sempre me indaguei com essa questão ainda na época da academia, porque realmente é uma função muito importante, trata da segurança, né, do Estado como um todo, pegando a questão da polícia militar, né, que é aquela que faz a polícia, né, ostensiva e preventiva, e aí tem a polícia, né, civil, que já vai fazer a apuração, né, a polícia judiciária da apuração, no caso, quando o fato ocorreu. E então, o Estado, ele teria que ter um olhar melhor para isso. Então, e aí, como você bem disse, Carla, está atrelada ao Estado, ao Poder Executivo. E eu sempre costumo dizer que nós, a sociedade, quem é a sociedade? A sociedade somos nós. E nós também temos uma parcela. Cidadania não é só ter direitos, é ter deveres também, na concepção de Hannah Arendt. Então, eu só questiono os meus direitos. Né? Então, eu passo ali na nossa... Vamos imaginar, a gente passa aqui no beco do Batman, e vê que tá sujo. Então, nós adoramos a Vila Madalena, frequentamos a Vila Madalena para quem é de fora, mas por que nós, aqui, não podemos pegar o lixo, vamos pegar, hoje tem, né, eu acho fantástico hoje as mídias todas, nós podemos pegar o nosso celular, o nosso iPad, vamos filmar aqui, nós limpando o lixo, que é o dever do Estado, né, não importa qual, se é a prefeitura, se é o Estado, se é a União. E vamos mandar. O Estado falhou. Então, nós estamos atuando não só com o nosso direito, mas com o nosso dever de denunciar. E no caso da segurança, eu acho mais grave. Por quê? Tem estudos, né, tem profissionais da área médica, da área da psicologia, da área da segurança, da área do direito, que sabe, né, que é danoso isso, como a doutora Alessandra falou. Esse policial, ele está a mil, ele tem que ter está tomando remédio, então ele tem que ter um aparato, ele tem que ter um suporte médico, ele tem que ter um acolhimento, um suporte. O Estado sabe disso. O Estado sabe disso. E por que não canaliza no orçamento que passa pelo Poder Legislativo, canaliza mais dinheiro para isso? Então, qual é o número de policiais que nós precisamos ter? Qual é o tempo que o policial pode ficar na rua? Esse policial, vamos imaginar que ele fosse absolvido, ele tem condições de continuar na sua atuação? Vai passar por uma junta com médico, com psicólogo, seja lá quais os profissionais, que cada um na sua, né, como eu costumo dizer. E vai falar assim, você... no caso do sargento Deco, ele tem mais duas outras mortes que estão em apuração, só que foi em trabalho. Então, agora esse foi fora do trabalho e ele teve uma condenação. Então, essa junta médica e multidisciplinar
vai falar o quê? Ele tem condições de atuar? Então o Estado tem que trazer, o Estado tem esses dados. Nós temos, acabou de sair agora o anuário, né, de segurança pública, então o Estado tem esses dados. Hoje nós temos inúmeras ONGs, né, que estão atuando nesse sentido, temos, né, diversos movimentos que fazem até, como você mencionou no início da nossa conversa, que fazem até trabalhos voluntários e trazem esses dados. Então o Estado precisava canalizar mais recursos nesse sentido, ter um salário adequado para esses profissionais, como a doutora Alessandra falou, um profissional desse não pode fazer bico. Não, de jeito Porque nenhum. você com a arma, você se empodera. E não é só isso, você está cansado. Você está cansado e você tem um poder muito grande. E como você disse, quando eu saco uma... Eu não, porque eu não tenho nem porte, não sei nem atirar. Então, assim, quando você saca uma arma, é para matar. Para você se defender, ou está em legítima defesa, ou você vai matar. Então, são essas opções. Então, realmente há uma falha do Estado nesse muito grande, que já deveria ter sido corrigida, né? Essa questão da violência policial, ou o policial mata ou o policial morre. Ele é surpreendido nesse sentido. Então, não tem por que fazer bico. Então, tem que ter uma canalização. O Estado, no caso, o Poder Executivo, tem que conversar com o Poder Legislativo, tem que ter, as sociedades têm participado um pouco nesse sentido, mas eu costumo dizer, quem é o dono do cofre? É o Poder Executivo. E aí tem os seus interesses. E isso não é interessante. Isso não é interessante. Não, porque assim, sabe o que acontece? Tem a questão de que a gente olha para o policial como se às vezes ele não fosse uma pessoa. Ele é um ser humano, como todos nós. Nós nos frustramos, nós nos entristecemos, nós nos deprimimos, nós ficamos doentes. Parece que o policial ele não é nada disso. Então, a sociedade também joga, né, em cima daquele determinado ser humano uma carga muito grande. Aí é uma combinação que vai dar errado. Mas ela já nasceu dando errado. Você joga esse peso, aí ele recebe mal. Eu não acho que ele receba o devido cuidado do Estado. Parece que ele não pode ficar doente, porque se ele ficou doente, né, ele não pode ser policial. Gente, por favor, o que é isso, né? A gente precisa mudar essa visão. As pessoas adoecem, é natural. Elas hoje tomam, os remédios são muito positivos, né? Fazem com que você consiga trabalhar adequadamente, desde que você faça os devidos tratamentos, sejam eles psicoterapêuticos ou medicamentosos, e são importantes. Mas é lógico que quando você sabe que você está aqui tendo que usar determinado medicamento, então talvez você não possa ficar na rua, né? Vai fazer um serviço mais administrativo, até que você consiga se recompor, que é natural, né? Tem o famoso, né, transtorno pós-traumático. A gente não sabe como é que esse trabalho que o policial faz, né, também vai reagir dentro da mente dele. É uma questão de saúde mental, porque a gente escuta ali na notícia, fulano foi morto, eu não sei o que, 10 facadas, 3 tiros, mas você não está vendo. Né? Eu digo, quem vai lá no local de crime são os policiais. Quem olha para aquelas cenas, que são, na grande maioria das vezes, horríveis, são horripilantes. Aquilo é... Então, você vai vendo uma vez, o próprio policial vai se dessensibilizando. É muito difícil. Né? Então, eu digo, tem eles, né? Tem a equipe de jornalismo investigativo, a gente lida com aquilo. Então, quando assim, as pessoas pedem, né? Eu quero ver. Não, você não quer ver, ninguém quer ver aquilo. Aquilo é muito ruim de ver. Né? Ninguém quer ver aquelas cenas são muito tristes. E se a gente não preparar, né, essa estrutura, essas pessoas, não formos solidários, e a gente tem que parar, né? Porque eu acho assim, é triste a gente achar que o policial não pode adoecer. Ele pode, ele vai ficar doente. E não é porque ele ficou doente que ele é pior, não é? Ele só está doente, ele precisa de tratamento. Entende? A gente não sabe em que situação. Eu concordo com vocês, ele não saiu de casa para matar. O erro dele foi ter saído de casa armado. A gente não sabe se de fato ele estava ali fazendo um bico ou estava só num grupo entre amigos. E olha... Isso tudo virou uma catástrofe, uma tragédia, porque a gente está falando de um homem, um pai que deixa uma criança de 9 anos. É muito
triste. As vidas humanas, elas valem muito. Entende? Sim, 1, 10, 15 vidas. Quando a gente coloca essa situação do Estado, né, nessa minha fala, eu não quero tirar a responsabilidade do sargento. O que eu estou querendo mostrar é que existem várias camadas que resultam nesse tipo de tragédia. Sim. E que se a gente não explorar todas elas e ir no problema de base, isso vai continuar acontecendo. A gente vai continuar vindo aqui falar sobre tragédias, as pessoas vão continuar se indignando. E uma coisa que eu vejo há muito tempo já por parte da mídia é ficar jogando a polícia contra a sociedade contra a polícia. O que a gente tem que entender é que nós estamos do mesmo lado. A gente quer a mesma coisa, né? Só que se juntar todo mundo assusta. Né? Não, Essa questão de ficar dividindo, colocando um contra o outro digo contra que um, isso é muito interessante para quem... do trabalho policial. Sim. E eu entendo a importância dele. Mas é lógico que nós precisamos ser críticos Claro. quando algo como o que aconteceu, né? Aparece na nossa frente, porque uma vida humana, né, foi terminada, né? Essa pessoa morreu e nitidamente, se ele não tivesse armado, isso não teria acontecido. Talvez uma briga, uma lesão corporal, teria talvez murro, soco, o que fosse, né, doutor? Mas não chegaria certamente nessa questão de um homicídio. Então, assim, são questões muito sérias, que eu acho que é um debate que é muito importante, do mesmo jeito que nós precisamos muito da polícia, nós precisamos também que essa polícia esteja bem preparada, bem treinada, bem paga, valorizada, porque a gente sabe que na grande maioria das vezes essas pessoas também não são valorizadas. E quando acontece isso que aconteceu aqui, na Vila Madalena, em São Paulo, para mim, ela é uma tragédia ainda maior. Primeiro, porque uma vida foi tirada, né? Foi perdida. Segundo, porque é exatamente isso. Entra aqui, sociedade contra a polícia. E a gente não está falando somente da instituição polícia, porque aquele sargento, de verdade, não deveria estar ali armado. Na verdade, acho que ele não deveria nem estar ali. Deveria estar ali. Sim. Na minha visão Sim, pessoal, não deveria estar ali. Entende? E aí, ele também coloca toda a instituição, né, nessa situação, porque fica essa briga. Olha, tá vendo? A população não confia. Olha o que a polícia faz. A polícia é truculenta, a polícia é abusiva, a polícia é isso, a polícia é aquilo. Porque, infelizmente, o certo paga pelo errado. Um consegue contaminar um monte, até você, né, e separar o joio do trigo, o que aconteceu. É muito complicado. Estou errada? Exatamente. Não, você está certíssima. Tanto que o anuário traz esses dados para nós, a questão dessa violência, a violência policial, e notadamente quando, né, esses policiais estão fora de serviço. E nós tivemos um caso recente também aqui na capital paulista, que foi aquele lutador de artes marciais, que também foi alvejado, né? Ele entrou numa discussão, ele não sabia que também era policial, ele simplesmente sacou a arma e também, né, foi homicídio desse lutador. Agora, esse caso está recente, acho que tem um ano e pouco também. Então, não raro, né, então não deveria estar. Então, foi como eu falei no início, quando você faz uma opção também para uma determinada profissão, você tem que saber quais são os limites. Você quer comunicar, então você é jornalista. Eu sou professor, né, então vou transmitir o conhecimento. Então é isso, então nós sabemos, e eu tenho limitações. Como a doutora Alessandra falou, eu tenho. Então eu não posso estar em determinados lugares. Né, eu sou procurador, então eu também tenho limitações. Eu tenho um vínculo específico de trabalho lá na USP e eu tenho um outro vínculo na PUC. Na PUC eu sou seletista, na USP eu sou estatutário e eu tenho responsabilidade. É isso, responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, então todos nós temos que ter. Então você vai falar, tudo bem, se o sargento não tem toda essa conotação, é o que nós estávamos falando, doutora Alessandra e Carlos. Eu tenho então, Estado, tenho que preparar esse profissional, falar, ó, esses são os seus deveres, esses são os seus direitos. Você, olha, se você vai num bairro desse à noite, você não pode estar portando arma. Você tem o direito de se divertir, confraternizar com seus amigos, mas até que ponto? Se você está com arma, você está poderoso. E aconteceu num bairro desse que é boêmio,
de manhã, de tarde, de noite, Qualquer horário. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês e 365 dias por ano. Então, se você vai num lugar desse, é um risco eminente. Então, você não pode correr esse risco. Então, aí falha, o Estado falha, porque teria que dar condições, teria que ter o melhor salário, porque nenhum profissional desse, notadamente um policial, na minha concepção, ele não deve fazer nenhum bico. Seja por qualquer situação, ele não deve fazer nenhum bico. Por quê? Porque ele vai se colocar em situação de risco. Numa casa noturna, né? Vai fazer um bico, é legal, vou trabalhar, mas e o risco que você tem de entrar numa confusão? Então, é isso. Então, e você está armado. A questão do treinamento, né? Quantos policiais que você conhece que têm a condição de pagar por uma caixa de munição e ir no estande uma vez por mês? O Estado não dá isso pra gente. Isso é um absurdo. Olha só. Isso é caro. Acho que está Gente, custando 150, 200 reais para dar 50 tiros. E não é nada. 50 tiros é 10 minutos. Veja Né? só. A gente paga para treinar. Olha o treinamento, que é tão importante, nem isso está acontecendo. Quer dizer, é um grande alerta, não é? Porque... E não é só a polícia. A gente pode extrapolar isso para os professores, para os médicos, para todo o serviço que o Estado tem que prestar, não está prestando. É que tragédias como essa chamam muito a atenção. Aqui a gente não está falando de professores agredidos, a gente não está falando de erros médicos causados por essa mesma conjuntura. Né? A gente está falando da morte de um cidadão que não deveria ter morrido naquela situação, de uma família destruída. Né? Mas percebe que, além da responsabilidade do policial, que sim, estava no lugar errado, na hora errada, tem uma questão do Estado, do Poder Executivo aí, que embasa tudo isso. Então, não adianta a gente querer desarmar a polícia, por exemplo, porque o policial é um alvo 24 horas por dia. Sim. O Brasil é onde mais morre polícia. Né? Os policiais são alvos. Um bandido que mata um policial, ele ganha status no mundo do crime. Olha em quantas camadas a gente está errado. Né? Quantos problemas a gente começa a trazer num caso como esse? Então, a gente tem sim que discutir muito esse tipo de coisa para começarmos a pensar em como começar a virar esse jogo, porque do jeito que está, se a gente como sociedade não fizer algo diferente, a tendência é daqui para pior. Sim, e aí eu vou aproveitar, eu vou pedir um trechinho da entrevista, que é o trecho 3, que fala sobre esse tiro de atenção que esse policial diz que dá. Vamos ouvir, é rapidinho. Vejamos bem, estamos falando de um sargento que trabalhou em pelotões especializados, em destacamentos de policiais especializados da Polícia Militar. O Deco trabalhou na rota, trabalhou em força tática, então o Deco tinha um conhecimento muito grande de arma, de defesa. Então esse primeiro disparo que ele deu foi para evitar esse confronto. Ao contrário disso, se tivesse ânimos necândio, vontade de matar, desejo de matar, ele daria uns 2 disparos. 2 disparos para imobilizar esse possível agressor. E ao contrário disso, não, ele deu um disparo para o alto, posicionou-se, afaste-se. E Nego Vila veio em direção dele e pegou. Nesse puxa para cá, puxa para lá, a arma disparou. Gente, vamos voltar aqui com todo respeito, né, ao nobre colega aqui, o doutor, né, o nosso advogado. Eu, que não sou advogada, mas convivo com vocês muito e é um grande prazer porque eu aprendo muito com os nossos queridos amigos, professores, juristas. A fala dele, eu entendo porque ele está ali defendendo, né? Mas, gente, eu ouvi isso, eu trouxe a fala do Coronel Telhada naquele momento, mas eu já ouvi isso de vários outros policiais. Se você sacou uma arma, é para atirar. E não existe essa coisa de tiro de atenção. Não. Isso é uma tese, não é? É muito bem elaborada, até para tentar convencer. Tiro de atenção, e é isso que eu vou repassar aqui para a Alessandra, está nervosa, que eu dei um tiro para o alto, não é? Um tiro para o alto. Eu posso pegar em alguém, gente. Aquela região Vai tem pegar casa, alguém. prédio. Posso matar um bicho, um cachorro, um gato, eu não sei. Você dei tiro para o alto? Tem bastante trabalho sobre isso, né? Principalmente na gringa, né? O FBI faz bastante coisa. Se o tiro for a 90 graus,
né? A hora que, exatamente a 90 graus, tá? 90, tem que estar certinho. Certinho, A pessoa tem que fazer certinho. às 4h30 da manhã, 90 graus, perfeito. Ó. A hora que esse projétil, porque assim, ele sai da arma, né? E ele sai com giro, ele sai com certos movimentos que conferem estabilidade e precisão, né? Rotação, precessão, nutação, essas coisas. A hora que ele chega na velocidade zero, ele para. E a hora que ele volta, aí ele perde esses movimentos, então ele sofre muita resistência do ar. Em tese, ele não teria força suficiente para matar. Problema, como que isso vai acontecer? Em qualquer ângulo diferente de 90 graus, ele vai fazer uma parábola. Então, não necessariamente ele perde esse potencial lesivo. Se você atira para cima, ele vai pegar em algum lugar, ele vai pegar em alguém. Ele pode sim matar uma pessoa que está passando na rua. Ali, né? Porque você tem que estar com o braço perfeito, né? Porque ele não né? chega na velocidade zero, então ele vai cumprir aquela parábola e ele pode sim chegar com potencial lesivo, né? Assim, eu tenho alguns cursos, né, bastante até, de tiro embarcado, conduta, gerenciamento de crise, e eu nunca vi nenhum professor falando para dar um tiro para o alto, depois um tiro na perna. Não existe isso, tá? Isso é coisa de filme, né? Até porque se você tá com alguém te agredindo, se você der um tiro na perna, o cara não vai parar. É fato. Né? Um tiro é uma coisa tão agressiva, se transfere tanta energia que a pessoa nem sente na hora. Você pode perguntar para todo policial que já tomou tiro. Ele não sente o tiro, ele vai sentir perder a força, ou ele vai sentir molhado o sangue, aí depois começa a queimar, e aí depois começa a doer. Isso leva vários segundos, até 2 minutos. 2 minutos numa briga é bastante coisa. Muito tempo. Muita coisa acontece. Tá? Já atendi várias resistências em que o policial foi surpreendido por um indivíduo armado, ele consegue sacar e acertar, mas entre ele sacar, acertar e o cara cair, o policial tomou 2, 3, 4 tiros. Alguns deles foram a óbito. Né? Por isso que eu falo que um policial armado ele não pode ser surpreendido. O estado de alerta é constante. Tá? Em relação à fala da defesa, considerando, né, o trajeto que nós temos dado pelo IML, esse trajeto, né, que entrou na axilar esquerda e parou na escápula, é possível que esse disparo tenha sido dado em luta corporal. Né? Pelo que eu vi do processo, nenhuma das testemunhas corrobora com isso. Tá? As duas hipóteses, dele estar deitado no chão, de lado, ou ambos estarem em luta corporal, fazem sentido de acordo com o laudo do IML. Mas não foi isso que os jurados acreditaram, né? Por 4-3, ele foi condenado a 15 anos. Né? Então... Mas aí tem antes da gente entrar até, a gente tem um 3D aí dessa trajetória, da possível trajetória do tiro. Aquela animação tá bem bonita. Tem uma animação, mas perguntar aqui para o doutor Aloysio, porque quando ele fala, né, eu acho interessante, nossa, olha só, ele trabalhou na rota, ele trabalhou, né, em grupos, né, de policiamento bastante especializado. Quando a gente fala de rota, do COI, batalhão de choque, são policiais destacados, vamos colocar assim, né, porque eles vão, né, enfim, principalmente vão agir para prevenir que o crime aconteça em determinadas situações e regiões. Aí, quando ele diz isso, eu olhei para a entrevista e falei, mas doutor, um policial que é, né, treinado, que passou por esses batalhões especializados, não vai sair dando tiro para o alto. Não combina, doutor Aloysio. Não é? Eu não sei, porque se eu tivesse ali sentada no conselho de sentença, lógico que ninguém vai me convidar, porque fala, essa daí sabe demais. Ela não vai ser, né? Porque a gente sabe que aquilo tem a narrativa do convencimento do lado A e do lado B. Eu falava, não, já está tudo errado. Se você passou por todo esse treinamento, você não deveria jamais ter sacado a arma, ter dado tiro para o alto, não existe isso. ter perdido o controle da sua arma. Estou errada, doutor? Você não está errado. Primeiro que eu já... Não que eu tenha aversão, muito pelo contrário, a polícia eu acho que ela é essencial para todos nós, mas se a gente fosse fazer aqui, né, seria uma outra entrevista, a questão, né, do nosso período trágico, né, de 64, que a rota, sim, né, foi bem letal.
naquele período, notadamente contra a população negra, e o anuário está aí Comprova sempre. isso. Comprova que realmente, inclusive nos nossos vizinhos do norte, George Floyd, então vidas negras, né, importam. Então, mas assim, até por esse motivo dele ter esse treinamento, como a doutora Alessandra falou, ele não tinha, e até como bem colocado, coisas que eu nem sabia, essa questão. Por isso que eu fui fazer direito, né? Essa trajetória aí, né? Matemática, física, eu não fui fazer. Então, realmente é mais um risco. E quantas mortes nós tivemos também por bala perdida que, no caso, um policial deveria saber. Mas, óbvio, Carla, isso é linha da defesa e a gente aprende isso também, né? No curso de Direito. E quando o nobre colega ele fala isso, ele está na linha, né, de fazer a defesa do seu cliente. É o trabalho dele. E o fascínio do direito é isso, né, que você é o direito. Vai convencer por melhor. Isso que o direito não é uma ciência exata, o direito é uma ciência humana. Então eu posso ter o meu argumento que vai convencer, a outra parte também. É só que nesse caso, né, triste para nós é que a gente tem ainda, como nós conversávamos há pouco, né, sempre a culpa é da vítima. Então ele é o culpado de ir lá pegar na mão, né, do policial que estava portando a arma. Então o Nego Vila, que não está mais aqui, ele é o culpado, que não pode nem se defender. Isso me revolta muito, viu, doutora então, Luísa? A vítima está sempre sendo a culpada. Eu pratiquei um feminicídio, mas olha, a minha namorada, a minha companheira, a minha esposa estava com outro, legítima defesa da honra. Que eu tenho a legítima defesa da honra, eu posso tirar a sua vida, né? A custo de quê? Qual o argumento? Né? Então é isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com alguns argumentos, com algumas narrativas, com algumas retóricas que levam a isso. Tem muita gente que acredita. Então, assim, nós estamos aqui diante de um caso concreto, de uma situação. E então, olha só, você não deveria estar ali. Né? Então, você assumiu o risco. E aí você vem e traz toda a sociedade para pagar, né, como eu coloquei anteriormente, nessa situação. Mas, óbvio, o advogado está no seu papel de fazer a defesa. Eu quis trazer esse trechinho porque é interessante, né? Como é que... tem a questão da narrativa, né? Então, se ele era muito bem treinado, passou por esses batalhões, como é que ele poderia querer? É óbvio que a gente não é isso que ele deseja, né? Mas é o que acabou acontecendo. E aí eu vou pedir para que a gente traga a animação 3D. Você coloca do começo, que aí a Alessandra vai aqui dar um show. É isso que está faltando gente aí, né? Lógico. Aí a questão é da oratória, né? Quem convence mais? Essa questão é inverossímil. Eu nunca vi ninguém tomar um tiro na posição anatômica de referência. Numa confusão, a pessoa deita bonitinha, posição ortostática, para tomar um tiro com alguém armado. É inverossímil. Tá, então isso aí não aconteceu. Não. Então, não até pela trajetória, né? A trajetória pela entrada e saída, sim. Ele entrou da esquerda para a direita, é isso? Sim, entrou na região axilar esquerda e parou na escápula direita. Pegou os lobos pulmonares e mediastino. Então, que teria dar um tiro para o alto, praticamente... Ele de lado é verossímil, tá? Essa animação agora. Sim, isso é verossímil. Pode ter dado um tiro. Né? Tanto é que, às vezes, no IML, a hora que você coloca o cadáver em posição ortostática e abre, às vezes o trajeto é até curvo. Peraí, o projétil fez curva? Não, é a posição do corpo que não estava daquele jeito. Entendi. Né? Aí entrou na axilar e parou lá na escapular direita, né, onde o projétil foi recuperado. E aí a gente vai ter E aí a terceira da luta corporal. Poderia ter acontecido. De acordo com a defesa. De acordo com o laudo do ML, essa versão não é excluída. Tá. Né? A primeira, sim. Mas essa não. Percebe a posição dele, como ele está? Uhum. Mas olha o risco que ele se coloca, né? Porque exatamente. Ele podia ter morrido. Se ele consegue, digamos, a outra parte tira a arma da mão dele... Tivesse mais gente. E, enfim, até um erro, né, naquele momento, porque a Alessandra aqui já nos explicou muitas vezes, a arma, ela não é para ser um equipamento complexo, ela é fácil. Sim. Atirou,
a bala saiu. 24/7, carregada e alimentada, baixou a trava, puxou o gatilho, já era, né? Entendeu? Olha, É olha até o perigo. intuitivo, É né? perigo. Baixar a trava com o dedão e puxar o gatilho com o Não indicador. é que você tem que ter, né, muita habilidade. Não tem. Não, realmente. Então, é muito risco, né? Ou muitas pessoas. Quer dizer, é triste porque é uma tragédia que podia não ter acontecido, né? É isso que... Eu volto naquele ponto, é a questão que a gente tem que ter um Estado com um olhar para isso. Nós temos que ter recursos, né, financeiros, né? O Estado tem que canalizar mais, né, verbas para a segurança pública em todos os seus aspectos, em todas as suas frentes. Preparar esses profissionais nesse sentido, porque é isso, você vai sair com a arma na mão, é o dolo eventual. Você está assumindo o risco de produzir o resultado. E o Estado, né, quando ele não faz a sua gerência, quando ele não fiscaliza, quando ele não dá o treinamento adequado, quando ele não paga adequadamente, o Estado também está agindo com esse dolo eventual. Não é só o sargento, o policial. Concordo com Por quê? Porque professor. você vai assumir esse risco. Então, e o que é o pior? O Estado vai ter uma carga, né, de ações, e nós vamos sofrer o policial sofreu a condenação, nós vamos sofrer a outra condenação, que é a indenização. Então, todo mundo vai pagar, todo mundo vai se irritar e vai permanecer essa situação. Então, tem que ter uma mudança, não é a primeira vez que acontece isso. Né? Como nós acabamos de mencionar, a morte recente do lutador de artes marciais, que também foi por um policial que estava também à paisana. Ele esperou, até foi, né, até acho que mais grave do que esse, porque ele esperou, né, o momento, foi buscar a arma no carro, né, e pegou a vítima totalmente, né, desprotegida, né, e desprevenida, por mais que fosse um lutador. Então é isso que você não espera, é um policial que está à paisana. Então você não pode, como a doutora Alessandra falou, você não pode sair com a arma, e como você falou, Carla, porque você vai matar. Ou você morre, né, porque você corre esse risco. Nesse caso aqui da terceira animação, por um motivo ou outro, ele consegue inverter. Né? A gente vê muito isso em filme, né? Se você consegue Um tiro, né, vai inverter. sair. Tomada de arma, um tiro vai sair. Então, aí poderia ser do lado oposto. Mas, de novo, uma vida que vai se perder. Um risco que poderia ser evitado. Se ele tivesse abaixado um pouco mais essa arma, o policial teria tomado um tiro na femoral. Teria morrido também. Com certeza. Um tiro de 40 na coxa, na femoral, muito provavelmente ele também teria morrido, ainda que tivesse acertado o Nego Vila. Nossa. Olha só, mas eu vou pedir mais um trechinho, que é o trecho 4, que é o do laudo toxicológico que o assistente de acusação rebate. O laudo toxicológico feito pelo IML mostrava a dosagem que tinha de álcool, de maconha e de cocaína. De maconha e de cocaína era um leve traço de alguém que tinha usado naquele dia, muitas horas antes, ou se muito próximo, uma quantidade muitíssimo pequena. E a quantidade de álcool era uma quantidade já um pouco maior. E isso é o que traz o laudo do IML. A defesa trouxe, por meio do seu assistente por meio do seu assistente técnico, o doutor Sérgio Saldias, um laudo que trazia uma tabela, dentre outras coisas, de dosagem de drogas, seja álcool, cocaína, maconha, só que trouxe essa tabela indicando ali a quantidade, mas não trazia os efeitos. Mas tinha a origem, a fonte de onde o perito, o assistente da defesa, teria tirado isso. E durante a plenária nós consultamos e mostramos aos jurados que a fonte que trazia aquela tabela também trazia o resultado, como se porta uma pessoa naquela situação. E uma pessoa com aquela dosagem dessas 3 drogas se encontraria cambaleante, com dificuldade para se manter em pé. Era o que dizia. Então nós acabamos explorando o laudo pericial feito pelo assistente da própria defesa. Então, assim, olha, pau que bate em Chico, precisa bater em Francisco. Se diz que isso daqui deixa a pessoa sob efeito de drogas, então vamos ver qual é o efeito de cada uma dessas drogas nessa dosimetria que o laudo apontou.
E o que dizia era isso, que ela teria dificuldade para andar, encontrando-se cambaleante, e com dificuldade para se manter em pé. E isso daí justifica em muito, ou traz muita veracidade para aquilo que foi dito pela testemunha, que ele andou de costas e caiu. Porque se tem dificuldade para andar e se manter em pé, o que dizer dessa pessoa que tenta, nessa situação, andar de costas? Então, não, ele não se tornaria agressivo, pelo contrário, ele se tornava até mais fácil de ser dominado, digamos assim. Alessandra, adoro a frase, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Esses embates, né, entre a defesa e a acusação são muito interessantes, né, porque eles vão procurar aqui, né, as incongruências, né? Sim, não necessariamente, né? A gente tem uma tabela de referência, tá? Mas isso pode variar muito com a composição física, com o estado de alimentação, com o nível de tolerância. A gente sabe que cocaína, com o tempo, ela desenvolve tolerância, o álcool também, né? Então, a defesa usa o livro do professor Levi, tá? Que é um livro muito bom, o professor Levi até faleceu, traz bastante informação legal, só que é um livro meio que introdutório na criminalística, né? Se você for atrás de França, Hércules, Croce Júnior, eles trazem, às vezes, até incongruências entre si. Por quê? Porque eles vão entrar mais no detalhe e o organismo humano, ele não é exato. As pessoas acham que as ciências médicas, que a ciência biológica é uma ciência exata e não é. Né? Então, a gente tem que ir nos estudos de caso, nas análises quantitativas, nas análises qualitativas. Então, você predizer esse comportamento com base nisso é meio complicado. Né? Que a cocaína ela vai causar um estado de supremacia, um estado de descontrole emocional, assim como o álcool, a gente sabe. Então, realmente, a vítima pode ter se envolvido nessa confusão devido a esse estado alterado de consciência. Mas isso a gente não tem como saber exatamente. Né? A gente não tem como entrar nesse nível de detalhe para saber. Se não tem uma filmagem, se não tem algo assim, fica muito difícil. Porque as exceções biológicas existem. Né? Não é que o pessoal fala, não, você quer beber, então vai comendo, porque aí você não fica de fogo. É isso. Bebe é mais água, ou menos toma isso. Café, né? Tomar café, né? Varia de acordo com a Tem composição. pessoas que têm mais tolerância, Tem mais outras tolerância, são quantidade de intolerantes. músculo em relação à gordura, estado de hidratação, estado de alimentação, estava de estômago cheio, se não estava. Né? Então, sim, a vítima consumiu álcool, tinha 2 gramas por litro, então estava no estado já alterado. Consumiu cocaína, acho que eram 32 nanogramas por litro, o que dá uma alteração na consciência, mas nada disso justifica o fato do homicídio. Né? Então, a gente vê, acho que o professor está até mais acostumado, né, que se utilizam de dados técnicos para montar toda uma oratória, todo um, né? Você pega aquele negócio que realmente está publicado no livro, mas é como um poder de convencimento de algo que não faz nem sentido. Né? Outra coisa que a defesa bate muito também é que o médico legista não deu o ângulo do tiro. Em relação a quê? Em relação à posição de exame do cadáver? Não faz nem sentido, porque ninguém toma um tiro e fica paradinho. Né? Então, para estabelecer essa dinâmica, a gente precisa cotejar todos os elementos, todas as testemunhas. Não é só um dado que está num laudo. Né? E assim, o livro do professor Levi é muito bom, tá? Só que eu não argumentaria toda uma defesa técnica em cima dele. Eu iria para uma literatura mais especializada, que trata das exceções, que trata de casos reais. Então, eu acho que talvez falta um pouquinho disso. Muito bom. E aí, vamos caminhar aqui para o julgamento, doutora Luiz. O julgamento, na primeira fase, ali na primeira instância, diz, né, o Conselho de Sentença acredita que o Deco é culpado e precisa responder, né, por esse homicídio. Mas tem um dado que eu queria que o senhor elaborasse um pouco, porque muitas pessoas trouxeram a seguinte informação.
o Nego Vila morreu por uma questão do racismo. Eu acho que a questão do racismo ela é muito forte no nosso país e nós temos que combater, né? Mais do que isso, né? Nós temos que ser antirracistas, né? Só que eu não consigo enxergar esse homicídio como um ato racista. Eu acho que foi uma grande, assim, é uma tragédia, mas sabe, uma perda de controle, uma pessoa que estava no lugar errado, portando a arma que não deveria estar portando naquela região. Mas eu pelo menos não consigo enxergar, ele matou porque ele é um racista. O senhor enxerga dessa forma? Com você eu vou fazer, então vamos lá, já que nós estamos aqui nessa entrevista, nessa análise, então vou fazer igual o Jack, vamos por partes. Vamos por partes. Então, de fato, esse caso em si, não dá para fazer essa ilação ou conclusão nesse sentido. Acredito que realmente foi uma fatalidade, o policial estava no lugar errado, não deveria estar portando sua arma, mas causou uma morte. Agora, por outro lado, como eu já mencionei aqui no outro momento, a nossa polícia, a polícia do mundo, a polícia do Brasil, a polícia de todos os estados, nossa, é uma polícia letal. Isso são dados estatísticos do Fórum de Segurança, ligado ao Ministério da Justiça, e os dados a cada ano simplesmente mostram uma pequena variação, diminuiu, se manteve ou aumentou. Mas por que isso também? Pelo aquele despreparo. Agora, uma outra coisa que eu quero que aí a gente também vê, e eu até no outro momento que eu estive aqui, eu não tenho problema nenhum em falar, até perguntei, né, para vocês se poderia falar tudo o que aconteceu comigo, porque a minha origem também é negra. Lógico. E não raro, até hoje na PUC, eu entro para dar aula, hoje menos, mas eu já fui indagado por alguns alunos se realmente era o professor que queria dar aula. Absurdo, eu falei, por quê? Pela minha tonalidade de pele. Então, nós temos isso até hoje, na Procuradoria. Eu vou te falar, eu sou o único procurador negro da Procuradoria-Geral da Universidade de São Paulo. Né? Então, e não raro chega, vamos imaginar, o professor não do direito, né, que tem outra concepção, mas vamos pegar. O diretor da Poli, ele fala comigo por telefone, eu oriento num caso, olha, impugnou um concurso docente. A Carla estava prestando, a Alessandra impugnou, e ele me liga. Olha, isso aí já é um mandado de segurança, o senhor tem que me dar as informações, quem foi que abriu o concurso, cadê o edital? Eu oriento ele bonitinho. E aí, por um acaso, ele vai até a procuradoria, ou porque ele foi falar com o reitor, e a procuradoria fica no mesmo prédio, né, do reitor, e ele fala, vou falar com o procurador Aloísio. E aí eu né, eu não tenho problema em falar. Eu de terno, gravata, que é o meu instrumento de trabalho tanto na USP quanto na PUC. Não raro eu já fui perguntado por um professor, um diretor de uma unidade da USP, onde eu encontro o procurador Aloísio. Em alguns momentos eu até brinco, pelo tempo que eu tenho de universidade, eu falo, o senhor queria um professor de cutz branca, olhos claros? Infelizmente sou eu. Então essa questão eu fico muito à vontade para falar, porque eu sofro isso tanto na PUC quanto na USP. E hoje. Então, menos hoje, porque por toda uma questão da mídia, por toda uma questão que a gente traz, esse debate, eu vejo com um olhar muito bom esse trabalho de vocês, né, que traz, que amplia, né, que traz um outro olhar para a sociedade, que nós temos outros canais, que não tinha antes. Só fazer uma parte aqui, professor. Eu sempre digo para uma pessoa que tem ainda esse comportamento racista, eu falo para ela o seguinte, se um dia você precisar de doação de sangue, você vai perguntar qual é a cor do doador de sangue? Porque boa, não há. Carla. Ou se você precisar de um transplante, a gente nunca sabe, né? Mas esse órgão veio da onde? Você vai negar um órgão? Você vai negar o sangue? Porque assim, nós somos todos iguais. Eu olho para as pessoas, eu vejo pessoas, não é? E que bom que somos diferentes, somos diversos, não é? Isso é tão... Eu entendo todo o problema é muito grave, é muito sério, professor, e é muito antigo, mas a gente precisa combater. Quando a gente trouxe até o caso do Vini Júnior aqui, eu pude
fazer esse caso, eu falei, não é porque eu não tenho a pele negra que eu não vou defender. É assim, é um absurdo. Nós estamos falando de pessoas, entende? E ele é uma pessoa. E o sofrimento daquele rapaz, né? E assim, ele é um profissional incrível. Sem dúvida. Aí, e sofre. O outro que está lá, paga o ingresso para assistir, está lá, né? Sabe, fica 2 horas, não sei, 3 horas assistindo um jogo de futebol para xingar uma pessoa, sabe, para desferir aqueles atos de pura crueldade. Professor, eu não consigo entender, assim, sabe, da minha cabeça, o preconceito, eu posso dizer que eu vim de uma família bastante, imagina, minha família, do meu pai vem de Mato Grosso do Sul, imagina, um lugar, né, bastante, vamos dizer assim, fechado, né? Mas eu tive um pai tão cabeça aberta que para ele sempre falava, minha filha, a gente vê pessoas. Não interessa se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica, se é trans, se é branco, se é preto, se é oriental, se é ocidental. São pessoas. A gente tem que estar perto de pessoas decentes, honestas. A gente tem que se separar dessas pessoas, né, que são más, perversas, né? E isso, porque aí não interessa a cor da pele, o gênero, não é? Essas pessoas a gente tem que ficar longe. Mas assim, isso me revolta. Quando você conta isso, e eu já ouvi de outras pessoas, e só quem passou pelo racismo pode dizer o quão ruim ele é, né, professor? Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, por quê? Porque eu sou anterior às cotas, né? Até pelos cabelos brancos, a barba branca denota um pouco a idade. É muito bom. Então denota um pouco a minha idade, então eu sou anterior a todo esse processo de cotas, mas tem que ter uma correção. E por quê? Porque nós tivemos uma abolição tardia, né? E eu costumo brincar com algumas pessoas que são meus amigos, minhas amigas, que têm a cutis igual vocês duas, e aí fala assim, não, mas eu acho isso errado. Fala, então tá bom, mas você é branquinha. Você não... o navio branqueiro teve o navio negreiro. Né? Então, mas eu falei branquinha, como eu falo neguinha. Tá, mas só que para neguinha hoje tem a lei, para branquinha não tem. Então, e eu já sofri na pele, eu já fui discriminado em ambientes comerciais. Você tem dinheiro para pagar o jantar? Gente, isso é um absurdo. Ai, você tem dinheiro para comprar o terno? Eu pago o meu terno. Você tem dinheiro para pagar esse terno? Então, isso até hoje ocorre comigo. Então, isso é bom. Por quê? Porque em sala de aula, numa sala heterogênea, e eu não gosto de trabalhar com exemplos próprios, mas nesse caso, nessa situação específica, se impõe. Então, e os alunos, eles acreditam em você, porque você está ali, você não está com uma simples retórica, uma narrativa totalmente furada. Então, você está falando de casos, né? Eu até pedi permissão para falar sobre isso Não, aqui. mas olha, o senhor tá de portas abertas. Eu acho que a gente precisa falar. Eu trouxe esse dado do racismo porque ele é muito importante, né, aqui na nossa sociedade, e é importante ouvir a sua fala, mas nesse caso, são muitos, viu? Tem vários casos que pessoas acabam morrendo em decorrência do racismo, sim. É violência racial pesada, sim. Mas, nesse caso, eu acho que se o Nego Vila fosse uma pessoa de pele branca, ele também teria morrido. Nesse caso, sim. Porque ali foi sabe aquela conjuntura de tudo errado? Sim. Como eu te disse, eu fico à vontade para falar sobre isso, porque eu também estou licenciado da Zumbi dos Palmares. Não sei se vocês conhecem, é uma faculdade, né? O reitor, um grande amigo, o professor José Vicente, e lá é totalmente subsidiado. Então lá o aluno, eu dou aula na PUC e eu trabalho na USP. É outro material humano. Eu chego lá para falar assim, eu vou introduzir alguma questão de Estado, como eu mencionei aqui, Hannah Arendt, vou falar Aristóteles, Platão, para introduzir algum tema do direito constitucional, vai chegar um aluno na Zumbi dos Palmares para mim, ele vai falar, professor,
Quem é esse cara? Então, assim, é uma outra linguagem. E lá, olha só, vocês não vão acreditar. Eu fui indagado, diferente da USP e da PUC, eu também fui questionado por alunos. Ele falou, tudo bem, você tem a sua cutis não é clara, mas você não nasceu na periferia. Você não passou nenhuma questão racial que a gente passa, porque lá, em regra, são alunos carentes. Tem uma questão social e também. na sua maioria são negros. Então, 90% tem lá a racial e tem a social. E aí eles chegam para mim. Eu fui questionado por diversos alunos. Falou, você não, você nasceu numa família boa, você estudou num colégio bom e você é procurador e professor por isso. Falei, não. Eu nasci na periferia, comecei a trabalhar aos 13 anos registrado, vivi na periferia, muitos amigos meus morreram, negros, pela violência policial, é o ponto que você colocou. Então, a polícia é letal por quê? Porque quando chegava para abordar, dependendo da situação, eu vi colegas meus morrendo, saindo da escola, a gente estudando no colégio público à noite. E aí, só quando eu falei isso lá na Zumbi, que eles foram entender. Falaram, realmente, então você viveu na periferia, você sabe o que é. E eu falei, eu convivi com o crime, convivi com as drogas. E eu estou aqui, sofro racismo até hoje, mas vocês podem chegar lá. Então, na Zumbi, eu falei, por que você saiu? Eu falei assim, porque eu tenho que trabalhar, e a Zumbi, eu tenho uma carga enorme na USP, tenho uma carga enorme na PUC. E nós temos que fazer escolhas, então, ainda mais você imagina, uma pandemia, né? Então, de repente, é uma instituição que nos sustenta, então você tem que fazer também escolhas, como nós falamos no início, né? Então, o que eu vou fazer? O que eu acredito? Então, eu acredito nisso. Então, assim, eu falei, vocês estão agindo lá na Zumbi, eu falei, vocês estão sendo racistas comigo, né? E olha a minha cor, então, mas isso foi, então assim, a gente sofre isso, mas o que eu vejo? Essa questão da nossa violência policial, aí você tocou a questão da rota, nós tivemos o Esquadrão da Morte num período triste do Brasil, e foi isso, eu vivi na periferia. Era muito tive amigos pesado. que morreram. Não, estudantes, tudo bem, mas assim, a periferia é pior, na periferia é pior. Então, tem essa questão, porque tem esse despreparo. E aí você corre mais risco. Você chega lá, sua adrenalina está a 1000. Por quê? Porque você está num lugar totalmente longe dos grandes centros, você não está numa Vila Madalena. Então, realmente, a polícia lá, mas por que o Estado não pensa nisso? Então, assim, eu tenho que colocar hoje, quem vai fazer a rota ou a ronda hoje? O Aloísio. Quem vai fazer a ronda amanhã? A Alessandra. Depois de amanhã, a Carla. Eu não posso colocar um policial lá dioturnamente porque o cara está ali a 1000, porque realmente lá tem crime. Eu falei, é o que eu falo para meus alunos, notadamente da Zumbi. Eu convivi com as drogas. Eu poderia ter tido um outro desfecho, eu tenho amigos que não estão mais aqui. Mas eu tinha uma opção, eu falei, eu só vou conseguir sair pela minha condição social, pela minha condição racial disso aqui por meio da educação. É verdade, professor. O senhor por tem meio da toda a educação. razão. Então eu falei, e vocês podem. E sofro racismo até hoje. Isso é uma realidade, professor. O crime ele se estabelece nas áreas mais vulneráveis. Sim. E, infelizmente, ainda a população negra ela é dominante nessas áreas vulneráveis. E isso também é um problema que o Estado precisa corrigir. Ele precisa de correção. Não adianta, de novo, a gente ficar sentado aqui, né, no nosso, eu digo, praticamente nosso trono imperial e achar que está tudo bem. Não, mas eu não estou ali, então aquilo... Não, é errado. É uma questão, inclusive, de empatia. Não é porque eu estou numa condição favorável que eu vou olhar para o outro e, se ele não está bem, achar que está tudo bem. Porque não está acontecendo comigo, logo é a questão do racismo. Mas não foi comigo, então por que eu vou me incomodar? Não, você tem que se incomodar. Porque qual é a sociedade que você quer? O que é que você quer trazer? É isso que você vai querer para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos? Não, está errado. E, sabe, é uma visão muito individual, né? A gente tem que pensar de forma coletiva. Senão, eu acho que a gente não... Eu não sei nem o que a gente veio fazer nesse planeta, não é? Se a gente não pensar coletivamente, e a questão do racismo, ela é muito antiga, né? Outro dia, eu trabalhei bastante tempo agora com essa questão, né, desses grupos, né, de ódio, e a questão do racismo é muito forte ali dentro deles. Jovens, muito jovens, assim, completamente dominados por essa questão do ódio racial. E eu digo para cada um deles, valeu o Holocausto de Napoleão. Eles ficam assim, mas existiu? Eu falei, existiu e valeu. Depois você vem conversar comigo.
você vai entender o que aconteceu, o que Napoleão fez com os negros. E a França tenta até hoje, né, esconder, porque não fica bem, bota para debaixo do pano, esconde ali, esconde aqui, porque a gente lembra do outro Holocausto. Mas existiu outros, então, assim, são muitos anos, professor, o senhor tem toda a razão. E é uma questão da objetificação. Até para que as pessoas entendam o que a gente está falando, que é a mesma questão que as mulheres sofrem também, quando um homem acha que pode mandar ela se mutilar, tatuar com o nome dele, ele te trata como gado, como um objeto, o negro como a coisa. A gente tem que mudar isso, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. E aonde, no mundo, está escrito que o branco é superior ao negro? Pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Né? É uma questão de caráter, ou você tem bom caráter, ou você tem um mau caráter, e essas pessoas de mau caráter a gente quer longe da gente. Mas a gente tem que mudar a nossa letalidade policial. Inclusive, e a gente só vai mudar isso, professor, com um Estado mais, né, bem preparado no sentido de preparar os nossos policiais, entendeu? Não adianta querer jogar todo o problema e falar agora resolve, pessoas despreparadas, aí faz o bico aqui, bico ali. Excluir a PM, não vai resolver. Não é só ir lá ensinar a dar tiro. É educar, é ensinar também, sabe? A gente tem que aprender o tempo todo. Né? São esses, sabe, parar para pensar, não, mas hoje é diferente, não, mas vamos lembrar o que a gente passou, o que foi passado lá atrás. Eu preciso entender a sua dor, né? Porque eu preciso ter empatia. A polícia precisa ser empática também, porque é ali que ela faz um bom trabalho. Hoje eu estava conversando com o delegado da Polícia Federal sobre esse caso do Discord e, de novo, vou parabenizar a polícia porque ela está fazendo um excelente trabalho. Já tem 30 presos sem nenhuma troca de tiro, só com inteligência e troca de informação. Gente, isso é maravilhoso. É essa polícia que a gente quer. Aí entra onde nós conversamos, entra o papel também da sociedade, eu acho que é isso. Então, nós temos que ter essa frente. Você está aqui, eu já elogiei o teu canal, é mais um instrumento, acho que a Revolução 4.0 é fantástica nesse ponto. Então, hoje você tem tem muita fake news, né, como foi colocado anteriormente, mas hoje também você tem um outro olhar, como vocês duas estão vendo. Então, assim, você tem esse olhar para multiplicar, você pode colocar isso na tua rede social, né? Então, lá no teu Instagram, olha, eu tive isso, né? Então, eu tenho a perspectiva boa. Nesse caso aqui não teve a questão do racismo, mas nós tivemos casos que já teve. Nós tivemos muitos casos que já teve. Então, você coloca isso. Então, hoje você tem um papel multiplicador, você tem um papel educador, né? Sem fake news, você tem, até mesmo você dá a fonte, como a doutora Alessandra falou, olha, essa fonte aqui está um pouco desatualizada, né? Então, hoje nós temos outros doutrinadores. É o que a gente faz em sala de aula. É o que eu falo em sala de aula. É por isso que eu falei para vocês no início. Esse é o meu instrumento, é a minha arma. Minha arma é o conhecimento, é multiplicar, é ensinar. E quando eu transfiro o conhecimento, eu não fico mais pobre. Então, muito pelo contrário. Eu tenho amigos... melhora. Eu tenho amigos, né? Vocês devem saber, pela Procuradoria, pela PUC, eu tenho amigos que... Né, e de outras áreas, que falam assim, por que você dá aula? Quanto você ganha? Eu falo assim, não paga nem o plano de saúde, paga o café, paga o estacionamento, porque às vezes eu sou convidado para sair um final de semana em algum evento, né, com alguns amigos, né, eventos prazerosos. Eu falo, eu não posso, mas assim, quanto você ganha na PUC? Você ganha mais do que na USP? Não ganho. E por que você faz isso? Porque eu acredito. Sim. Eu acredito, eu acho que eu tenho essa vocação e pelo fato de eu não ter sucumbido, como alguns colegas meus, na época que eu morava na periferia, que eu tinha outra condição social, eu acho que eu tenho um papel e eu acho que eu tenho que fazer isso. A gente tem que devolver um pouco daquilo Isso. que a gente recebe, não é, professora? Não é, Alessandra? Sim, sem dúvida. E não é só isso, eu digo que as pessoas acham que a arma é um poder. Ela, de fato, tem um poder. Ela tem o poder de matar o outro. Mas o maior poder é a informação. E a informação você ganha como? Através da educação,
né? É estudando, é pesquisando, né? É se atualizando, inclusive ouvindo o contraditório, porque vai melhorar, inclusive, os seus argumentos. Se você acredita naquilo, então... Não, mas eu não quero ouvir o que eu tenho para falar. Não, você tem que ouvir. Ou talvez para verificar se o que você está argumentando é correto, ou para melhorar, inclusive, os seus argumentos. Porque, não é? Agora, a gente vive nessas bolhas, né? E tá todo mundo cercado, né? São bolhas de certezas absolutas, né? E parece que esses adolescentes que não leem nada, não sabem nada, parece que eles têm mais certeza, efeito Dunning-Kruger, né? Quanto menos sabe, mais ele se acha incrível. Temos vários especialistas. Né? Especialista de Twitter, né? Sim. Ele ouve falar alguma Hitler, coisa, né? Ele já conclui, já condena, já julga. Não. E eu acho que isso que a gente fez aqui faz parte dessa luta. Por exemplo, a gente sabe que o racismo é um problema muito sério, assim como o machismo, assim como a transfobia, e a gente precisa apontar exatamente onde ele ocorre. Se a gente não conseguir diagnosticar exatamente o que está acontecendo, jogar tudo no mesmo balaio, a gente não consegue resolver. Não, e a gente não pode minimizar. Não, de forma alguma. Minimizar a dor do outro é de um egoísmo Independente da etnia, sem tamanho. do sexo, da orientação sexual. É o que você falou. Antes da gente estar lidando com etnias diferentes, com orientações sexuais diferentes, a gente está lidando com seres humanos. Temos as mesmas dores. Sim, Não temos a mesma história. Né? Algumas histórias são mais sofridas do que outros e é para isso que a gente tem que olhar. Né? A gente compreender que o outro sofre igual nós. Né? Eu acho que é quase impossível essa história de você se colocar no lugar do outro, porque são universos diferentes. Mas a gente tem que ter a abertura para compreender que o outro... Empatia. É isso que é empatia. É empatia, tenho que ter empatia e não... Entendeu? Essa falsa ideia de falar, não, eu vou me colocar no outro, não, porque é você no lugar do outro. E aí a pessoa acaba julgando a partir do ponto de vista dela. Né? Não tenta entender o outro. Eu acho que é isso que falta, essa coisa da empatia, da escuta ativa. De você simplesmente ouvir sem querer dar o troco, né? Sem querer argumentar, só ouve, só entende. Depois verdade. você começa a querer argumentar, começa a entender. E eu vou pedir aqui para que eles coloquem a linha do tempo, porque eu vou também depois querer saber aqui do professor como é que vai ficar isso, porque vai para uma segunda instância, vai ter anulação ou não vai ter. Então, você coloca a linha do tempo para a gente, que é a arte 2. Então, aqui, olha, a gente tem a linha do tempo, né, que o crime acontece no dia 28/11/2020, por volta de 4h30, 5 horas ali da manhã, né, o Nego Vila é atingido por um disparo de arma de fogo. Poucos minutos depois, o sargento da Polícia Militar, Ernest Deco Granada, foi preso suspeito de ser o autor do disparo. O que me chamou muito a atenção, professor, é que ele resistiu entregar a arma dele, né? Eu acho que isso também é um ponto a ser levantado aí, contra ele, inclusive. Manifestantes saíram às ruas da Vila Madalena em um protesto em homenagem a Nego Vila em 5 de dezembro de 2020. E vamos lembrar que a gente estava aqui em plena pandemia, hein? Exatamente. Olha quantas camadas de erro tem aí, né? Aí o PM foi solto depois que o julgamento marcado para aquele mês teve de ser adiado após uma testemunha não comparecer ao júri. E aí o professor vai explicar para a gente, assim que a gente terminar aqui, por que ele foi solto, né? Tem uma questão aí jurídica, né? Que não tem um erro, as pessoas acham, isso foi errado. Aí o julgamento foi remarcado, mas também acabou por não acontecer em abril de 2022, um ano atrás quase, né? E Ernest Deco Granado foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. Como ele já responde ao processo em liberdade, recorre solto à sentença. E, professor, aí eu vou perguntar para o professor o seguinte, vamos só terminar aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa para anular o júri, eles pediram em abril de 23, a defesa entrou com recursos contra a decisão do TJ de São Paulo, as instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, ambos em Brasília. Bom, tem algumas questões aí, professor, para a gente discutir. Número 1,
ele se negar a entregar a arma, né? Quando policiais militares pediram, acho que aquilo também fala muito sobre ele, né? Naquele momento, ele não estava ali como policial, né? Ele estava ali como o autor dos disparos. Ele deveria ter prontamente entregue a arma, está aqui, não ter resistido, né? Se colocou em risco de novo. Exatamente. O comando daqueles policiais mostrou ali uma certa arrogância, né? E aí, professor, muitas pessoas perguntam, mas ele está solto. Tem uma frase, né, que, infelizmente, aqui a gente está educando muito tempo o pessoal do canal. Porque eles dizem assim, a polícia prendeu, mas soltou. Não é a polícia quem solta, número 1, né? E a polícia precisa ter, na verdade, um conjunto, né, de provas, de materialidade, inclusive, para pedir a prisão de determinada pessoa, correto? E quando a pessoa ela é levada para uma audiência de custódia, quem vai determinar a prisão ali, seja ela uma prisão cautelar, uma prisão provisória, preventiva, o professor vai explicar, é o juiz. O juiz é que vai dizer, não, vai ficar ou não vai ficar. E aí, depois para frente, começa toda a parte, né, do processo, entra o Ministério Público, vai entrar, né, a pronúncia, o juiz vai pronunciar ou não vai pronunciar, e tem essas fases, e dentro da nossa Constituição, se a pessoa não é presa em flagrante, ela pode responder em liberdade. A dúvida aqui é, não seria um flagrante? Então vamos lá por partes. Então realmente aí nesse caso ele foi, né, recolhido, por quê? Porque até para a questão da investigação ele se recusou a entregar a arma. E você só pode ser preso, é uma garantia, é um direito fundamental, só ser preso com a sentença penal transitada em julgado. Depois nós vamos falar de alguns aspectos que decorreram disso. Então, mas aí no caso, você foi preso em flagrante, então você vai ficar detido. O que pode fazer? Pode ter um relaxamento da prisão, por quê? Nesse caso, embora o sargento Deco tenha matado mais outras 2 pessoas e ainda está em investigação, mas foi na sua atividade policial, isso tem outro desdobramento, tem outra conotação, que não no caso que nós estamos analisando aqui. E no âmbito do processo penal, né, mesmo que ainda esteja em investigação, você tem a prisão temporária e a prisão preventiva, para garantir principalmente, doutora Alessandra, a investigação. Porque você pode ter queima de arquivo, você pode perder alguma prova. Então, nesse caso, verificando a análise, a conduta do agente, o seu aspecto, aí você pode pedir uma prisão temporária e ela pode ser convertida numa prisão preventiva, por quê? Para garantir, inclusive, a persecução penal, para garantir a investigação. Então, é nesse caso. Mas ele é primário, ele não tinha nenhuma outra condenação, então ele pode responder ao processo em liberdade. Ele não vai causar nenhum problema para a investigação, né? Então o processo vai correr tranquilamente com a perícia, com suas provas, oitiva de testemunhas, então não haveria necessidade dele se recolher preso. Então aí isso tudo é uma questão processual e se analisado, como você bem colocou na pergunta, isso passa, né, por um pedido, né, o Ministério Público pede, ou a defesa pede para relaxar a prisão, colocando, olha, é primário, ele não vai complicar, eu dou aqui a garantia, né, então tem endereço fixo. Tem endereço fixo, tem todas as garantias nesse sentido. E então ele responde em liberdade. Agora, qual é a outra questão que você também coloca? Então ele sofreu a condenação. Sofreu a condenação, mas cabe recurso, é uma garantia também constitucional, o duplo grau de jurisdição. É um direito fundamental nosso, contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, é uma garantia constitucional. São direitos fundamentais, ninguém tira da gente. Mesmo que você esteja errado, você tem o direito de se defender. É muito importante que esses direitos sejam preservados e respeitados. Perfeito. Então, é nesse sentido a ótica do direito penal, do processo penal e do direito constitucional. Então, aí houve a condenação do tribunal do júri, né, e o juiz fixou a pena, analisando as circunstâncias do caso, 15 anos. Só que, aí o que faz a defesa?
se entra com recurso de apelação dentro do prazo, então ele não recolhe automaticamente para a prisão, porque ainda está discutindo. O que a gente costuma falar na linguagem jurídica está sub júdice, o caso está ainda sob julgamento, então ele tem, e como essa garantia constitucional duplo grau de jurisdição, aí houve o recurso de apelação, foi para o Tribunal de Justiça e no processamento, aí só que é uma outra instância, não é mais a primeira instância que tem toda uma colheita de prova. Então, quando chega no tribunal, né, que aí é um órgão colegiado, até por isso que a gente tem essa garantia constitucional, não é só um desembargador que vai julgar, são 3 desembargadores, dependendo da situação, são 5 desembargadores, dependendo do recurso, são 5 desembargadores. Então, esses desembargadores também já foram juízes de primeira instância, ou pode ser algum advogado nomeado ou um promotor também nomeado que vai compor o Tribunal de Justiça, o que a gente chama do 5º Constitucional. Mas, na sua maioria, são desembargadores, são quem vem da carreira jurídica, né? Passou pelo concurso, né, da magistratura, já foi um juiz de primeira instância, agora está na segunda instância, um juiz de segunda instância, simplesmente só muda o nome, é igual, é desembargador. E nesse caso, a decisão foi unânime para manter, né, aí todos esses, tem um relator, como ocorre no Supremo Tribunal Federal, tem um relator, então ele analisa todo o processo, ele fala, ó, estou convicto que foi nesse sentido. Pode ter voto divergente, mas nesse caso não houve voto divergente, então todos os membros da Câmara Criminal seguiram o relator e houve a manutenção da condenação do mesmo jeito que estava na sentença. E agora, eu puxei esse caso, até entrei nesse caso hoje, foi de 15 de abril. Não sei quando foi a publicação, que eu não cheguei a puxar, não me recordo, no andamento processual. Mas, de qualquer forma, me parece que já houve o prazo para entrar com recurso especial e recurso extraordinário, como você colocou na linha do tempo, para ir para o Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial, e para o Supremo Tribunal Federal. Havendo arguição, ou se foi falado durante o processo, matéria constitucional, esse processo pode ir para o Supremo, tá certo? Também via recurso extraordinário. Então, o recurso especial é para discutir a lei federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal. E no caso do recurso extraordinário, seria uma matéria constitucional. Feriu não houve o devido processo legal, a ampla defesa, não é o caso. Ele não né? vai julgar o mérito mais. Não vai julgar mais o mérito. Né? Não vai julgar mais o mérito. É se houve uma afronta à Constituição. No caso, assim, não observou o devido processo legal, que é uma garantia constitucional. Nesse caso, parece que não. E o que é interessante, se o advogado de defesa não ingressou com nenhum recurso, a meu ver, pode ser que tenha algum outro problema aí de intimação, não localizou o advogado, mudança de advogado de endereço, pode ser ainda que esses prazos para esses recursos, como a gente diz na linguagem jurídica, esses recursos extremos, o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal ainda esteja dentro do prazo. Mas no processo ainda não consta isso. Por quê? Esses recursos têm que ser interpostos no Tribunal de Justiça. Entendi. Encaminhado para o presidente do Tribunal de Justiça, tá certo? E não consta isso hoje, antes de vir para cá, hoje eu vi isso, ainda não tem essa informação. E aí, qual é o dado? Se transitou em julgado, então essa pena, né, o processo volta para a vara de origem, né, para a vara criminal. Para a execução. E aí remete para a vara de execução, e aí com toda a tramitação, né, da vara de execução, se recolhe o sargento, então, para cumprir a sua pena. É isso, gente. Então, a gente vai aguardar. Temos ainda aí um finalzinho, né, para saber o que vai acontecer. Se vai para o STJ, né, se vai subir para o STF, ou se volta para a vara, que é a primeira vara de instrução. Foi a vara criminal aqui na Barra Funda. Né? Um dado que eu queria colocar para você e para quem nos acompanha é o seguinte, é garantia constitucional você se recolher só quando você tiver uma sentença penal transitada em julgado. Artigo 5º da Constituição, inciso, deixa eu puxar aqui um inciso, porque a Constituição, artigo 5º, a gente fala que que é uma outra Constituição. Então, é o artigo 38, primeiro, né, é reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei
que lhe der a lei assegurados, né, a plenitude da defesa, então, que eu acabei de mencionar, o contraditório e ampla defesa, que são consectários do devido processo legal, sigilo nas votações, então você não sabe quem foi que votou favorável nos 4-3, quem votou contra. Nesse caso, no parlamento a gente tem que saber, transparência, que é a sua área, cara. Isso aí. E soberania dos vereditos. Então, aí, no caso, é o que a gente tem, o que foi decidido. Aí, o artigo 57, ninguém, o artigo 5º, inciso 57, ninguém será condenado, considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E quando há o trânsito em julgado, se houver recurso, quando tiver a última decisão do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Então, em princípio, ele não seria culpado. Vamos imaginar que a defesa, então, entre com recurso especial e com recurso extraordinário. Então, só depois do processamento e o STJ ou STF batendo o martelo, agora é condenado, observando esse direito constitucional. Só que o nosso Supremo, nesse exato momento, está em 4-3, num recurso extraordinário, está decidindo pelo plenário se, com o pacote anticrime, nos casos em que o conselho de sentença e o juiz fixa a pena em 15 anos ou mais, o réu já tem que se recolher à prisão. Então, se a dosimetria da pena for de 15 anos ou mais, então, o ministro Barroso é o relator desse caso. Deixa eu puxar aqui para você. O réu fica recolhido. O réu fica recolhido. Então, olha aí só o que o professor... Só que ainda não tem a decisão final nesse então, caso. Temos que aguardar. Então, está no plenário virtual, né? Então, até o momento, hoje, o ministro André Mendonça pediu vistas, mas votou com o relator ministro Barroso, o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia. Entende que a prisão é devida quando o conselho, né, quando o tribunal do júri e o juiz criminal dá a dosimetria em 15 anos ou mais. E votou contra o ministro Gilmar Mendes, o que já se aposentou Lewandowski e a Rosa Weber. Então ainda está 4-3. Se chegar em 6, que a perspectiva é que haverá essa manutenção. Isso é caro para mim. Por quê? Porque se é um direito constitucional, como eu já disse anteriormente, isso é cláusula pétrea. Não estou aqui defendendo o sargento, muito pelo contrário. Mas estou defendendo a Constituição. Se o Constituinte assim o quis, então teria que se manter do jeito como está lá. Mas o nosso Supremo é o guardião da Constituição. Por isso que é importante saber quais são os ministros que serão indicados para o Supremo Tribunal Federal. Porque em determinado momento político, né, uma composição do Supremo já decidiu lá atrás que a condenação era em segunda instância. E depois voltaram atrás. Até tenho aqui para vocês, que foi uma decisão recente, que foi numa ação declaratória de constitucionalidade a 43, 44 e 54, que é recente. E que tudo isso foi motivado por questões políticas, que é grave. Mesmo assim, eu acredito no nosso Poder Judiciário. Tem na maioria das decisões. Mas nós corremos um risco. Eu não sei daqui a 20 anos qual que vai ser o Supremo para os meus filhos, para os meus netos daqui a 50 anos. E aí você pode suprir todos os direitos fundamentais. A imprensa não está fazendo um papel errado. A investigação não é essa. Não precisa de perícia. Então, a gente pode ter uma violação de diversos direitos. Não, né? O professor traz um ponto muito importante que nós precisamos colocar aqui na mesa para discutirmos e pensarmos sobre ele, né? Porque, como você muito bem falou, é uma cláusula pétrea, o Constituinte assim o decidiu. Então, é complicado quando essas decisões, né, elas começam a ser modificadas. Porque, então, precisaríamos ter uma nova Constituinte, correto, professor? Sem dúvida, não é uma emenda constitucional. É uma nova já se falou em uma Constituinte, mas como se fosse uma alteração, não permite. É um novo poder constituinte, é uma nova Constituição.
E se nós não temos essa garantia, todos os nossos direitos vão embora. Temos que pensar sobre isso. Eu acho que nós tivemos diversos avanços, nós não podemos ter retrocessos. Concordo nesse plenamente, sentido. não podemos retroceder. Meus queridos convidados, eu quero agradecer vocês por estarem conosco, por dividirem tamanho conhecimento, né, pela generosidade de vocês. Vou deixar aqui também as redes sociais da nossa querida doutora Alessandra, do doutor Aloísio. Voltem muitas vezes, né? Quem puder fazer os cursos do professor também, importante, da doutora Alessandra também, que ela dá cursos ótimos na área de perícia criminal, não é isso? Balística, tanatologia, necrópsia. Olha aí, tá vendo, professor? Só coisa boa aqui, hein? E é isso, gente. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais, o nosso e-mail que vocês conhecem, que é op@medialento.com.br. Fica sempre aberto aqui para vocês que quiserem mandar sugestões, tirarem dúvidas. A nossa produção aí vai estar sempre de prontidão para respondê-los. Quero agradecê-los mais uma vez, agradecer as pessoas e a gente espera vocês na próxima semana.